Eu resolvi seguir-te, Jesus, até o fim, pois tu, Senhor, prometes guiar-me sempre a mim. Conheço que sou frágil e o bem não sei fazer, mas pela tua graça hei sempre de vencer. O mundo tu venceste e as suas obras más, e sobre tudo reinas, ó Príncipe da paz. No céu e aqui na terra impera o teu poder, e pela tua graça hei sempre de vencer. Cercado de maldades, aqui no mundo estou. As tentações não cessam por onde quer que vou, mas tu estás mais perto, pois vens em mim viver, e pela tua graça hei sempre de vencer. A igreja que te segue e toma sua cruz, prometes que contigo irá viver Jesus, descansará na glória, contigo, ó vencedor. Pois pela tua graça venceu, ó Salvador. Amém. Um bom dia a todos os irmãos e irmãs que se reúnem conosco, mesmo que virtualmente, para orarmos nesta manhã de domingo. Hoje nós vamos fazer o rito da bênção da saúde e nós convidamos a todas as famílias que nos assistem que coloquem o nome daqueles seus entes queridos, seus amigos, todas aquelas pessoas que necessitam neste momento receber a bênção da saúde. Aquelas pessoas que possuem o livro de oração em suas casas poderão abri-lo na página 623. Nós nos reunimos em nome da Santíssima Trindade. Bendito seja Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Bendito seja o seu reino, agora e para sempre. Amém. Página 624. Reunimo-nos em oração na presença de Deus, que criou o universo e tudo o que nele há, e que sustenta a vida e redime a humanidade. Viemos aqui pedir a cura de nossos corpos, mentes e almas, a fim de que possamos descobrir a plenitude do poder e do amor de Deus, sentir suas bênçãos gloriosas e brilhar ao mundo como cidadãos e cidadãs do Reino. O Senhor seja com vocês, seja também contigo. Oremos. Bondoso Deus, cujo abençoado Filho, Jesus Cristo, não se cansou de fazer o bem
e curar as pessoas enfermas levadas à sua presença. Continua, nós te suplicamos, a assistir misericordiosamente todas as que sofrem, especialmente aquelas pessoas a quem as nossas orações são desejadas e colocadas os nomes neste momento. Nós te pedimos, Senhor, também por todas as pessoas que neste momento, aqueles que nos assistem também colocam diante de Ti em oração. Alegre e cura todas que sofrem com enfermidade física, mentais, emocionais ou espirituais. Concede a todas aquelas que zelam por estas pessoas sabedoria, compreensão, simpatia e paciência, e assiste com Tua bênção todas as que estão procurando diminuir suas dores. Mediante nosso Senhor Jesus Cristo é que te pedimos. Amém. Palavra de Deus, escrita no livro de 1 Samuel, capítulo 3, o versículo de número 1 até o versículo de número 10. O menino Samuel servia a Javé sob as ordens de Eli. A palavra de Javé se manifestava raramente nesse tempo e as visões não eram frequentes. Certo dia, Eli estava deitado em seu lugar. Seus olhos começavam a enfraquecer e ele já não podia enxergar. A lâmpada de Deus ainda não tinha sido apagada e Samuel estava deitado no santuário de Javé, onde se encontrava a arca de Deus. Javé chamou: Samuel. Ele respondeu: estou aqui. E correu onde ele estava e disse: estou aqui. O Senhor me chamou? Ele respondeu: não chamei. Vá se deitar. E Samuel foi se deitar. Javé tornou a chamá-lo. Samuel se levantou, foi até onde Eli estava e lhe disse: estou aqui. O Senhor me chamou? Eli respondeu: não chamei meu filho. Vá se deitar. Samuel ainda não tinha conhecimento de Javé, e a palavra de Javé ainda não lhe tinha sido revelado. Javé chamou Samuel pela terceira vez. Samuel se levantou pela terceira vez, foi onde Eli estava e lhe disse: estou aqui. O Senhor me chamou? Eli percebeu então que era Javé quem estava chamando o menino. E disse a Samuel: vá e fique deitado. Se alguém chamar você de novo, diga: fala, Javé, que teu servo escuta. E Samuel foi se deitar no seu lugar. Javé se apresentou e o chamou como antes: Samuel, Samuel. Então Samuel respondeu: fala, que o teu servo escuta. Palavras do Senhor, demos graças a Deus. A palavra do Senhor encontra-se em Coríntios, capítulo 6, de 12 a 20. Posso fazer tudo o que quero, sim, mas nem tudo me convém. Posso fazer tudo o que quero, mas não deixarei que nada me escravize.
Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. Sim, mas Deus destruirá os dois. Ora, o corpo não é para a imortalidade, e sim para o Senhor, e o Senhor é para o corpo. Deus, que ressuscitou o Senhor, ressuscitará também a nós pelo seu poder. Vocês não sabem que seus corpos são membros de Cristo? Tomarei então os membros de Cristo para fazê-los membros de uma prostituta? Claro que não. E vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta forma com ela um só corpo? Pois assim está na Escritura: os dois serão uma só carne. Ao contrário, aquele que se une ao Senhor forma com ele um só espírito. Fujam da imoralidade. Qualquer outro pecado que o homem comete é exterior ao seu corpo, mas quem se entrega à imoralidade peca contra o seu próprio corpo. Ora, vocês não sabem que o seu corpo é templo do Espírito Santo que está em vocês e lhes foi dado por Deus? Alguém pagou alto preço pelo resgate de vocês. Portanto, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Estas são as palavras do Senhor. Demos graças a Deus. Minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre, a minha vida é do Mestre. É do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. A Deus eu entreguei o barco do meu ser, entrei no mar afora. Mais o cais, só Deus e eu agora. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. Na solidão da vida eu pude perceber o quanto Deus me ama. As ondas grandes vêm tentando me arrastar pra longe da presença dele. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é
caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. A palavra de Deus está escrita no Evangelho de São João, capítulo 1, versículo do 43 ao 51. No dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galiléia. Encontrou Filipe e disse: "Siga-me." Filipe era de Betsaida, cidade de André e Pedro. Filipe se encontrou com Natanael e disse: "Encontramos aquele de quem Moisés escreveu na lei e também os profetas. É Jesus de Nazaré, o filho de José." Natanael disse: "De Nazaré pode sair coisa boa?" Filipe respondeu: "Venha e você verá." Jesus viu Natanael aproximar-se e comentou: "Eis aí um israelita verdadeiro, sem falsidade." Natanael perguntou: "De onde me conheces?" Jesus respondeu: "Antes que Filipe chamasse você, eu o vi quando estava debaixo da figueira." Natanael respondeu: "Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel." Jesus disse: "Você está acreditando só porque eu lhe disse: vi você debaixo da figueira? No entanto, você verá coisas maiores do que essas." E Jesus continuou: "Eu lhes garanto, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem." Palavras do Senhor. Demos graças a Deus. Amadas irmãs e amados irmãos em Cristo Jesus, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todas e com todos, em cada lar, em cada casa da nossa amada igreja. Que Deus abençoe a todos, aqueles da nossa paróquia e mesmo aqueles que não são da nossa comunidade, que têm a oportunidade de nos escutar hoje. A nossa mensagem hoje, ela é muito forte, meus irmãos. Ela traz uma mensagem direta de contato de Deus conosco. Em plena pandemia, em pleno mundo doente, dá para a gente dizer, a gente hoje vê uma mensagem muito direta para nosso momento. Eu começo com o livro de Samuel. A leitura de Samuel, ela nos provoca a ficarmos perto de Deus, né? À medida que evidencia o contato direto com Deus, com as pessoas. O mais interessante é que Samuel, ele ouve a voz de Deus, mas ele pensa que é a voz do pai, ele pensa que é a voz dele. E quantos de nós já aconteceu isso, né? Eu fico pensando assim, às vezes a gente vê aquela voz matutando na minha cabeça, dizendo para eu fazer uma coisa, e eu fico pensando, nossa, por que isso está mandando eu fazer se eu não penso assim, se eu não acho que seja isso? E aquilo manda insistentemente, até eu ceder. E foi o que aconteceu com Samuel. Na verdade, ele teve a graça de receber uma orientação, porque ele era muito jovem e ele não entendia. E pela orientação, ele conseguiu ouvir a voz de Deus e se colocar à disposição de Deus. Pois Deus, meus amados irmãos, fala na nossa mente, fala no nosso ouvido, fala no nosso coração. Temos que aprender a ouvir, temos que aprender a abrir essa nossa mente para dizer como Samuel: fala que teu servo ouve. Quantas vezes Deus nos provocou e não entendemos? Quantas vezes Ele falou conosco? Eu gosto muito daquela passagem do antigo livro de oração comum que dizia: faze ao Senhor com que vejamos a tua mão agindo que nos cerca. Quantas vezes a gente deixa e não enxerga que Deus está agindo, não só na nossa vida, mas ao nosso redor. Então, essa palavra nos traz isso, para que possamos também agir em favor da vida, para que possamos ser agentes de alegria em meio a tanta tristeza, agente e sinal de esperança. Para aprendermos a ouvir, meus amados, a gente tem que praticar muitas vezes, ficar atentos,
Por que isso está me dizendo? Por que meu coração diz isso? Ouvir o nosso coração, ouvir nossos sentimentos mais profundos. E muitas vezes inicia da infância. E isso faz com que a gente entenda, se acostume mais. Essa semana eu liguei para minha mãe, a avó Sara. A avó Sara estava lendo a Bíblia. Aí ela disse assim: que coincidência, filho, tu me ligou, eu estava lendo a Bíblia e eu acho que foi tu que marcou, porque essa Bíblia aqui era a Bíblia que tu usava quando tu estava no grupo de jovens. E está escrito aqui em Provérbios 22:6 diz: ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Olha só, pode ser coincidência, mas pode ser que a minha mãe quisesse me mandar uma mensagem clara aí: filho, não te desvia do caminho. Na verdade, ela, não tenho dúvida, foi a minha tutora nesse caminho. Mas eu tenho a alegria de ter nascido, criado na igreja anglicana, e uma das coisas que mais eu gosto da igreja anglicana é justamente isso. É uma igreja que me conduz no caminho, mas não me impõe o caminho. E eu tenho o caminho como graça de Deus, eu tenho o caminho como dádiva de Deus, eu tenho o caminho por coração, por paixão, mas também pela minha mente, por entender que isso é o caminho certo, sem fanatismo, sem força e sem entender que os outros todos estão errados. Isso a gente aprende na igreja anglicana e eu dou graças a Deus por isso. A gente poder entender que a palavra de Deus, ela vem de diversas formas, não somente da Bíblia. A Bíblia é o que nos conduz. Aqui a gente está baseando a nossa mensagem na Bíblia. Mas não é só da Bíblia, a gente tem que ficar atento, com olhos e ouvidos bem abertos. E Deus, através de toda essa beleza, dessa diversidade do mundo, Ele nos chama a protegê-lo, a preservá-lo, a salvá-lo, mas também respeitando a todos, a todas as culturas, a todas as religiões, a toda a humanidade. Pelo contrário, não só respeitar. Nós temos, seguidores da mensagem de Cristo, a obrigação de defender a todos os nossos irmãos que não comungam, muitas vezes, da nossa religião, mas que são, sim, filhos do mesmo Deus. Neste domingo, na mensagem dos Sementes, a reverenda Inamar, ela medita e ela nos faz um chamado muito forte. Ela diz que as boas novas são para todos, a salvação para todas as pessoas, para todos os povos, sem distinção, diz a reverenda Inamar. O Evangelho de Cristo é inclusivo, ele é humano e divino. Não é um código de conduta, não é um tratado com Deus, mas é uma palavra viva, libertadora, para que a gente pode respeitar a todos, para que a gente aprenda a isso, a respeitar e ser respeitado também. Respeitar a todos os que chegam na nossa vida, a todos os que saem da nossa vida. Porque nós pertencemos a esse conjunto de valores, de coisas, nós pertencemos a essa coisa maravilhosa chamada vida. São Paulo, ele nos traz também uma mensagem muito forte no dia de hoje, para que a gente cuide de nós, para que a gente cuide do nosso corpo, para que a gente cuide dos nossos atos. Eu sou fã número 1 de Tiago, e Santiago sempre diz: cuida daquilo que tu fala. Então a gente tem que cuidar. Cristo foi claro, ele disse que o que estraga a gente não é o que entra, mas é o que sai. Mas o que entra também. Afinal, se nos alimentarmos mal, nós vamos gerir o nosso corpo de uma forma errada, nós vamos provocar doenças. Cuidar do nosso corpo é cuidar da criação divina de Deus. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo, é aqui onde ele habita. A cultura judaica, ela prega muito os cuidados com o corpo. Respeitar o corpo é respeitar o que Deus nos entregou. Às vezes, não ter saúde não depende da gente. Existem muitas variáveis para a gente não ter saúde. Às vezes você tem um câncer e não sabe de onde saiu essa doença maligna, mas não cuidar da saúde, independente do que possa vir em termos de doença, isso sim, isso não é divino. A gente tem que brigar pela nossa vida, manter a nossa saúde, cuidar de nós, cuidar dos nossos irmãos, cuidar daqueles que nos rodeiam. E não é só saúde de corpo, é saúde da mente, saúde do espírito. Então, carinho cuida do nosso
da nossa mente e cuida do nosso espírito. Então a gente pode compartilhar isso com os nossos irmãos. Às vezes a gente pensa assim, mas eu não posso ajudar em nada. Pode sim. Ouve. Pode sim. Dê um bom conselho. Pode sim. Esteja do lado. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, nesse tempo de pandemia, se cuidem. E cuidem de todos aqueles que estão na volta de vocês. Graças a Deus, a vacina já está sendo anunciada, começa a chegar. Vamos nos tratar, vamos cuidar da vacina, vamos vencer essa luta, porque Deus nos deu a graça de estarmos aqui para conseguirmos vencer. Deus nos deu a ciência para que a gente possa desenvolver uma vacina e vencer isso. Que isso nos faça mais forte. São João, o evangelho que foi destacado de hoje, ele nos convoca, ele diz, siga-me, quando ele chama seus apóstolos, quando ele chama os seus primeiros apóstolos. Como a gente viu no início da mensagem, a gente não está acostumado a ouvir a voz de Deus, mas ele está ali. Ele está lá nos dizendo, siga-me. Por mais que a gente não veja Deus, por mais que a gente não ouça Deus, eu tenho certeza, todos podem sentir Deus. Sentimos Deus na beleza da criação. Sentimos e vemos Deus quando a gente olha ao nosso redor e vê uma natureza exuberante, quando a gente vê uma praia maravilhosa, quando a gente vê uma montanha. A gente enxerga Deus nessas coisas. Deus, como eu já disse, é o Deus da vida, e a vida está em toda a volta. E esse Deus é um Deus maravilhoso, e Ele pede uma coisa, para que a gente preserve essa vida. Então, por que não seguir esse Deus? Por que não andar nos seus caminhos? Por que não buscar nele a orientação para guiar os nossos passos? Por que não nos sentirmos felizes todos os dias pela graça, de podermos contemplar a criação ao nosso redor? A gente está numa maratona tão grande que a gente dificilmente para ver o pôr do sol, para a gente enxergar o nascer do sol, para a gente enxergar a chuva como uma coisa bela. Então a gente dificilmente tem parado para isso. Aproveitem, meus irmãos, minhas irmãs, e sintam essa vida, né? Lembrei agora de uma música do Roberto Carlos, né? Se ilumine na luz das estrelas, se aqueça nos raios do sol. É isso, meus amados, é isso, minhas amadas. A gente tem que aproveitar e sentir cada coisa da vida. Sigamos a Deus a cada dia, a cada minuto, sintamos Deus na brisa e no olhar de quem cruza o nosso caminho, para que, em meio a tantas tristezas por doenças que assolam a humanidade, possamos ser ferramentas de Deus, levando uma palavra de esperança, de sermos solidários, acolhedores, como Ele, o próprio Deus materno, é conosco todos os dias. Ouçamos a voz de Deus e o sigamos. Fala, que o teu servo te ouve. Amém. Queridos irmãos e irmãs, após ouvirmos a mensagem que traz as leituras bíblicas para este dia, a reflexão da Palavra de Deus, nós somos convidados e convidadas a afirmar a nossa fé, que está na página 628 do nosso livro de oração comum. Eu creio, ó Deus dos deuses, que Tu és o Deus conosco, o Senhor e doador da vida, aquele que sustenta todas as pessoas, aquele que dá o fôlego da vida e o espírito, aquele que cura o corpo e a mente, o Criador de todas as coisas. Amém. Irmãos e irmãs, onde quer que vocês estejam, estendam as suas mãos para sentir esse encontro com Jesus. Sintam pela fé o toque do Espírito Santo. Assim como nós confiamos nas orações que chegam a todos e a todos aqueles e aquelas que necessitam, nós também cremos que a bênção da saúde pode chegar até aqueles e aquelas que necessitam das bênçãos de Deus para curar as suas enfermidades, sejam elas no corpo, no espírito ou na mente.
Oremos. Meu irmão e minha irmã, impomos as mãos sobre todos vocês, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, impetrando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo, para que te livre de todo mal e de toda enfermidade física, mental ou espiritual, para que recebas a bênção de Deus e recuperes a bênção da saúde por Jesus Cristo, nosso irmão, libertador. Amém. Nós convidamos a todos e todas para fazermos juntos e juntas a oração que o próprio Cristo nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que a Santíssima Trindade preserve nossos corações, mentes e almas e nos conduza ao reino celestial, onde não há enfermidades, nem dores, nem sofrimentos, e onde reinam a paz, a harmonia e a bênção de Deus onipotente. Pai, Filho e Espírito Santo, seja conosco e com todos os que estamos intercedendo, e conosco habite hoje e eternamente. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, nós nos despedimos nesta manhã e convidamos sempre para que nossos irmãos e irmãs nos acompanhem neste tempo de pandemia através do nosso Facebook, através das orações que são colocadas no YouTube, e nós pedimos sempre, que todos aqueles e aquelas que necessitam neste momento de uma atenção especial, uma visita, nem que seja de longe, com todos os cuidados, liguem para a reverenda, ou entrem em contato com algum membro da comunidade, que nós vamos até a sua casa. Um bom domingo a todos, uma boa semana. Ao Criador nós queremos louvar, por mil motivos que temos. A vida que a mil motivos resume, por ela nós agradecemos. Obrigado, Senhor, por tudo. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo. Obrigado, Senhor. Animais, plantas, amigos, inimigos, inteligência, erros, futilidades, derrotas e o peso da nossa consciência. Obrigado, Senhor, por tudo. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo. Obrigado, Senhor. Alegria, felicidade, sabedoria, fragilidade, prender da juventude até a velhice, a fraternidade. Obrigado, Senhor, por tudo. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor.
momentos diversos da vida que temos, lembramos que és nosso Pai Criador e te damos o nosso louvor. Obrigado, Senhor.